foi ao médico achando ser rotina. Horas depois, o latino chefe da máfia disse: "Você tem algo meu." A frase ecoou na mente de Sofia Almeida como um aviso sombrio. Em um mundo onde a linha entre o certo e o errado é tão tênue, a vida estava prestes a lhe mostrar que as aparências podem ser enganosas. A cidade pulsava com uma energia vibrante. Os carros apressados, o som das buzinas e o murmúrio constante das pessoas nas calçadas formavam um fundo sonoro que parecia acompanhar a rotina apressada de Sofia. A jovem médica, com seus cabelos castanhos presos em um coque despretensioso, andava com um olhar determinado, mas por dentro um turbilhão de emoções a consumia. Seu consultório era pequeno, mas acolhedor. As paredes adornadas com diplomas e fotos de momentos felizes em família contrastavam com a insegurança que a acompanhava. Sofia dedicava-se inteiramente ao trabalho, mas a pressão de ser perfeita para seus pacientes e a falta de reconhecimento por seus esforços a deixavam exausta. Do lado oposto da cidade, Miguel El Lobo Ruiz observava tudo de seu escritório no último andar de um edifício imponente. O contraste não poderia ser maior. Enquanto Sofia lutava para fazer a diferença, Miguel se via preso em um mundo sombrio, onde suas decisões eram frequentemente tomadas sob a pressão do medo. Ele era o chefe de uma organização criminosa, mas por trás do olhar sedutor e do sorriso confiante existia um homem dividido. O desejo de escapar daquele estilo de vida era constante, mas a lealdade e a responsabilidade o mantinham preso. O dia da consulta de Sofia chegou sem que ela soubesse que a vida preparava uma reviravolta. O clima estava nublado e uma leve garoa caía sobre a cidade, criando um ambiente melancólico. Ao entrar no consultório, ela foi recebida por um enfermeiro que a conduziu até a sala de exames. O odor familiar de antisséptico e o silêncio expectante eram reconfortantes. Mas, quando o médico entrou, a expressão de Sofia mudou instantaneamente. Miguel estava ali, à sua frente, com a mesma intensidade que ela lembrava. A conexão foi imediata, como se o tempo tivesse parado. Sofia sentiu um frio na barriga, uma mistura de curiosidade e apreensão. Miguel, por sua vez, não conseguia desviar o olhar da jovem médica. O que era apenas um check-up se transformou em algo mais. Os dois trocaram palavras rápidas, sorrisos nervosos e olhares que diziam mais do que palavras poderiam expressar. A tensão no ar era palpável, e mesmo no ambiente clínico, a química entre eles não podia ser ignorada. Após a consulta, Sofia saiu do consultório com a cabeça cheia de pensamentos. O que era aquele encontro? Por que Miguel a atraía tanto? Ela conhecia o tipo de vida que ele levava. Seus amigos sempre alertavam sobre os perigos de se envolver com alguém como ele. Mas a verdade é que, por trás da fachada de chefe da máfia, havia um homem com um lado vulnerável que a fascinava. O coração acelerado de Sofia não era apenas por causa da tensão do encontro. Ela também carregava consigo o dilema de seu relacionamento com Lucas Santos, seu melhor amigo. Lucas era um artista lutando para encontrar seu espaço no mundo. O sentimento que nutria por Sofia era profundo, mas ela não conseguia enxergar isso. Ele sempre foi seu porto seguro, mas a chegada de Miguel a fazia questionar tudo. O que era amor? O que era amizade? As respostas pareciam distantes e confusas. Enquanto isso, Miguel, ao sair do consultório, sentiu uma mistura de alívio e desespero. A atração que sentia por Sofia era inegável, mas ele sabia que seu mundo era perigoso e que se envolver com ela significaria arriscar sua segurança e, potencialmente, a dela. Ele estava ciente de que sua vida não era comum e que as consequências de suas escolhas poderiam ser devastadoras. A cidade continuava a se mover ao seu redor, ignorando os conflitos internos que cada um enfrentava. Sofia e Miguel estavam prestes a se encontrarem em um caminho que mudaria suas vidas para sempre. O que parecia uma simples visita ao médico tornaria-se o ponto de partida para uma trama de amor, segredos e desafios que testariam não apenas o coração, mas também a coragem de ambos. Enquanto o sol se escondia atrás das nuvens, uma nova história começava a se desenhar nas sombras da cidade. Sofia e Miguel estavam prestes a descobrir que o amor pode florescer em meio ao caos, mas que os segredos do passado podem ser mais pesados do que se imagina.
Sofia sentou-se à mesa do café. O aroma do café fresco preenchia o ar, mas seu estômago estava em um nó. As palavras de Miguel ainda reverberavam em sua mente. Você tem algo meu. O que ele quis dizer com aquilo? A dúvida se instalou, misturando-se com a sua curiosidade e um medo crescente. Enquanto olhava pela janela, observava a movimentação das pessoas na rua, todas vivendo suas vidas, alheias ao turbilhão que se formava dentro dela. Lucas, seu melhor amigo, entrou no café e, ao vê-la, sorriu. Sofia, pensei que você tivesse desaparecido. Ele se sentou à sua frente, sem perceber a tempestade emocional que a envolvia. Você não vai acreditar na ideia que tive para nossa exposição. Estou pensando em algo que misture arte e... bem, você vai adorar. Sofia forçou um sorriso, mas sua mente estava longe. Claro, Lucas, me conta mais. Ele começou a falar sobre suas ambições, suas esperanças de se tornar um artista reconhecido. Mas, por mais que quisesse se envolver na conversa, sua mente vagava para Miguel e o que aquela frase poderia significar. Após o café, Sofia decidiu que precisava de respostas. Ao sair do café, ela olhou para o consultório onde havia encontrado Miguel. A curiosidade a puxava, mas a razão a segurava. O que ela realmente sabia sobre ele? Era um homem que despertava algo dentro dela, mas também carregava um peso que poderia arrastá-la junto. Os dias seguintes foram marcados por encontros inesperados. Miguel começou a aparecer nas redondezas do hospital. Cada vez que cruzavam olhares, um silêncio carregado de significados se estabelecia entre eles. Sofia tentava se manter distante, mas a conexão era inegável. Eles começaram a trocar mensagens e as conversas rapidamente se tornaram mais profundas. Miguel revelava pequenas partes de sua vida, enquanto Sofia falava sobre seus sonhos de ser uma médica que faz a diferença. Mas havia uma sombra em cada um de seus diálogos, um receio que não era nomeado. Certa noite, enquanto caminhava para casa, Sofia encontrou Miguel em uma esquina, encostado em um carro. Sofia, ele a chamou, sua voz suave misturada com um tom de urgência. Precisamos conversar. O coração dela disparou. O que ele queria? Ela hesitou, mas depois se aproximou. Sobre o quê? Sobre nós e o que isso pode significar. Os olhos de Miguel refletiam uma vulnerabilidade que ela não esperava. Eu não sou o que você pensa, mas não posso negar o que sinto. Sofia sentiu um frio na barriga, mas a voz de sua razão ecoava em sua mente. Você é o chefe de uma máfia, Miguel. Como isso pode dar certo? O peso de suas palavras pairou no ar como uma nuvem ameaçadora. Ele respirou fundo, a tensão entre eles palpável. Eu sei quem sou, mas estou tentando mudar. Tem algo em você que me faz querer ser melhor. A sinceridade em seus olhos a fez hesitar. O que estava em jogo? Seu futuro, sua carreira e, acima de tudo, sua segurança. Enquanto isso, Lucas começava a perceber a mudança de comportamento de Sofia. Ele a observava com um olhar preocupado, notando a maneira como ela falava sobre Miguel. O que antes era um simples amigo, agora se transformava em um rival. Sofia, você precisa ter cuidado com esse cara. Ele não é quem você pensa que é. Lucas tentava ser protetor, mas suas palavras soavam como ciúmes disfarçados. Eu sei o que estou fazendo, Lucas. Você não entende, Sofia respondeu, a frustração saindo em sua voz. A tensão entre os dois crescia, cada vez mais difícil de ignorar. Eram amigos, mas o amor não correspondido de Lucas começava a complicar tudo. As semanas se passaram e Miguel continuava a aparecer em sua vida. Sofia se viu dividida entre a paixão que sentia e o medo do desconhecido. Ela começou a investigar mais sobre o passado de Miguel, descobrindo detalhes que a deixaram inquieta. Ele não era apenas um homem de negócios, mas um homem que carregava o peso de decisões que afetavam vidas. A máfia em que ele estava envolvido não era apenas uma organização criminosa, era uma rede de corrupção e traição. Como ela poderia se envolver com alguém que estava tão profundamente enraizado nesse mundo? Certa noite, após um turno exaustivo no hospital, Sofia decidiu que precisava confrontá-lo. Ela o encontrou em um bar discreto, longe dos olhares curiosos.
Miguel estava sentado em uma mesa, um copo de uísque em mãos, a expressão tensa. "Você veio", ele disse, um leve sorriso surgindo em seus lábios, mas não o suficiente para esconder a preocupação em seu olhar. "Precisamos falar", Sofia disse, decidida, "sobre quem você realmente é." A conversa se desenrolou, com Miguel revelando mais sobre seu passado, seus medos e as razões que o levaram a se envolver com a máfia. Ele falava sobre a infância difícil, a necessidade de proteção e poder, e como a vida o havia conduzido por caminhos obscuros. Sofia escutava, seu coração se partindo a cada revelação, mas ela sabia que precisava ser honesta. "Eu não posso me envolver com alguém que vive nesse mundo, Miguel. Não posso arriscar minha vida e a vida das pessoas que amo." Suas palavras cortaram como uma faca, e um silêncio pesado se estabeleceu entre eles. Ele a olhou, a dor em seus olhos visível. "E se eu tentar mudar? E se eu fizer o que for preciso para sair disso?" A esperança em sua voz fez com que Sofia hesitasse. O que ele estaria disposto a sacrificar? Sofia saiu do bar com a mente confusa. Ela queria acreditar nas promessas dele, mas o medo do desconhecido a paralisava. A vida não era um conto de fadas, e a realidade sempre trazia suas consequências. Nos dias seguintes, Sofia lutou contra seus sentimentos. Ela se encontrava frequentemente com Lucas, que tentava distraí-la com suas ideias de arte e exposições. Mas uma parte dela sempre estava distante, pensando em Miguel e nas escolhas que precisaria fazer. A tensão entre eles crescia e Lucas não podia ignorar a mudança em Sofia. "Você precisa escolher, Sofia. Esse cara não vale a pena." Ele tentava ser racional, mas a frustração estava evidente em sua voz. "Eu me preocupo com você." "Você não entende, Lucas. Não é só sobre isso, é sobre o que eu sinto." O desespero em sua voz a fez perceber que estava em um beco sem saída. A amizade deles estava em risco, e a relação com Miguel parecia uma montanha-russa emocional que a levava a lugares sombrios. Enquanto isso, Miguel enfrentava suas próprias lutas. A máfia não aceitaria facilmente sua ideia de mudança. Ele sabia que as pessoas ao seu redor não o deixariam sair sem lutar. E o que mais o preocupava eram as ameaças que poderiam recair sobre Sofia. Ele se via em um dilema: manter-se no mundo em que cresceu ou arriscar tudo por um amor que poderia ser a salvação de sua alma. A tensão aumentava e a cidade parecia estar à beira de uma tempestade. Sofia, Miguel e Lucas estavam em um jogo perigoso, onde cada escolha poderia mudar suas vidas para sempre. À medida que os laços se apertavam, a linha entre amor e perigo se tornava cada vez mais tênue. Se você está gostando dessa história intensa e cheia de reviravoltas, não se esqueça de se inscrever no canal. Acompanhe-nos para mais episódios emocionantes e descubra como essa trama se desenrolará. A história de Sofia e Miguel ainda está longe de acabar. Fique ligado para os próximos capítulos. Sofia Almeida sentia seu coração disparar enquanto caminhava pelo corredor do hospital. A atmosfera estava pesada, como se todos os problemas do mundo tivessem se concentrado em um único ponto: ela. O que deveria ser apenas um dia comum de trabalho se tornara um pesadelo. O encontro inesperado com Miguel, El Lobo, havia abalado suas certezas, e agora ela estava prestes a descobrir que o amor pode ser uma arma de dois gumes. A lembrança do olhar intenso de Miguel, seus olhos escuros como a noite, a perseguia. Ele havia entrado em seu consultório como um homem que carregava o peso do mundo nas costas, e Sofia não conseguia ignorar a conexão inexplicável que havia se formado entre eles. Contudo, a realidade de sua vida se impunha. Ele era o chefe de uma organização criminosa, e isso tornava tudo mais complicado. Enquanto isso, Lucas Santos, seu melhor amigo, estava em um estado de frustração profunda. A paixão não correspondida por Sofia o consumia, e ele se sentia cada vez mais excluído da vida dela. O artista sensível que sempre a apoiara agora se via em um dilema: deveria proteger sua amiga ou lutar pelo seu amor? Um turbilhão de emoções o dominava, e a raiva e o ressentimento se misturavam com a preocupação genuína que sentia por ela. Naquela tarde, Sofia decidiu confrontar Miguel.
O hospital estava mais vazio do que o habitual e ela se sentia vulnerável, mas determinada. Ao entrar em seu escritório, ele a aguardava, a expressão de seu rosto revelando uma mistura de serenidade e tensão. "Precisamos conversar", disse ela, fechando a porta com firmeza. Miguel a olhou e por um momento a sala ficou em silêncio. Ele sabia que ela tinha algo importante a dizer. "O que está acontecendo, Sofia?", perguntou ele, a voz suave, mas com um toque de preocupação. Sofia respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. A pressão em seu peito a fazia sentir-se sufocada. "Eu não posso continuar ignorando o que você é, Miguel. A sua vida está envolvida em crimes e isso me preocupa. Não posso me deixar levar por essa sensação, por você." Os olhos de Miguel se estreitaram e ele se inclinou para a frente, o tom de sua voz mudando. "Você não entende. Eu não sou apenas isso. Estou tentando mudar, para você, Sofia. Quero ser um homem diferente." "Um homem diferente?" Ela riu, mas a risada soou amarga. "E como você pretende fazer isso? Você está preso a uma vida que não pode simplesmente deixar para trás." Miguel se levantou, a frustração transparecendo em suas feições. "E você acha que eu não quero, que não estou lutando contra isso a cada dia? É fácil apontar o dedo, mas você não sabe o que é viver nesse mundo." "E você não sabe o que é viver sem medo", gritou Sofia, a voz ecoando pela sala. "Você não percebe que suas escolhas afetam não apenas você, mas todos à sua volta? A sua máfia está causando dor e sofrimento na nossa comunidade." A tensão entre os dois cresceu e no fundo de seus olhos havia uma mistura de amor e raiva. Miguel se aproximou e a proximidade deles fez o coração de Sofia acelerar. "Eu não quero que você se machuque, Sofia. Esse é o meu mundo, mas você é a única coisa que realmente quero proteger." Foi nesse momento que a porta se abriu com um estrondo. Lucas entrou, com o rosto vermelho de raiva. Ele havia ouvido a discussão e seu instinto de protetor o levara até ali. "O que está acontecendo aqui?", ele exigiu, olhando de um para o outro. A tensão no ar era palpável e Sofia sentiu um frio na espinha. "Lucas, não é o que você está pensando", começou Sofia, mas ele a interrompeu. "Não é? Você está se envolvendo com um criminoso, Sofia. Você não vê que ele está manipulando você?" Miguel se virou, os olhos brilhando de indignação. "Eu não estou manipulando ninguém. Sofia tem o direito de decidir o que quer para a vida dela." "E você acha que ela quer isso?", Lucas disparou, gesticulando com as mãos. "Você só está colocando ela em perigo." Sofia se sentiu dividida. O que Lucas dizia era verdade, mas seu coração clamava por Miguel. O amor que sentia por ele era real, mas a sombra da vida que ele levava a assombrava. A pressão aumentava e a sala parecia pequena demais para abrigar tantas emoções conflitantes. "Chega!", Sofia gritou, a voz ecoando com desespero. "Eu não posso mais viver assim. Não posso ficar dividido entre vocês dois." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas olhou para ela e Miguel fez um movimento brusco, afastando-se um pouco como se estivesse recuando de um ataque. Os três estavam imersos em um mar de sentimentos não ditos. "Sofia, por favor", Miguel pediu, a voz baixa e carregada de emoção. "Eu estou tentando mudar. Se você me der uma chance, eu posso provar." "E se isso não funcionar? E se você não conseguir sair desse mundo?" Lucas interveio, a preocupação estampada no rosto. "Eu não sei", Sofia gritou, sentindo as lágrimas escorrerem por seu rosto. "Eu não sei o que fazer." Nesse momento, uma ligação interrompeu a tensão. Miguel atendeu e seu rosto palideceu. Ele se afastou, murmurando algumas palavras. Sofia e Lucas se entreolharam, a preocupação crescendo. Miguel voltou com um olhar sombrio. "Tenho que ir. Há um problema com alguns homens da minha equipe." Ele hesitou, como se estivesse lutando contra a decisão. "Mas eu prometo que voltarei." "Miguel!", Sofia gritou, mas ele já estava se afastando, a expressão carregando um peso que ela não podia compreender. Lucas se virou para ela, a expressão de preocupação agora misturada com raiva. "Você está sendo ingênua, Sofia. Ele não vai mudar. Você precisa se afastar dele." "E você acha que é fácil?", ela respondeu, a voz embargada.
Eu sinto algo por ele, Lucas, algo que não posso simplesmente ignorar. E se ele te machucar? Lucas disse, a voz tremendo. Eu não posso deixar isso acontecer. A tensão entre os dois estava no auge e Sofia sentiu uma onda de desespero. O amor por Miguel e a amizade com Lucas estavam em conflito e ela não sabia como reconciliar os dois. Mas havia algo mais que a perturbava, a realidade de que a vida de Miguel estava em perigo. Naquela noite, enquanto a cidade se iluminava com as luzes das ruas, Sofia sentou-se em sua cama, a mente agitada. O que ela realmente desejava? O amor de Miguel parecia uma armadilha, mas a ideia de perdê-lo a consumia. O telefone tocou novamente. Era Miguel, e a voz dele estava carregada de urgência. Sofia, eu preciso que você me escute. Há algo que você precisa saber, algo que pode mudar tudo. A expectativa cresceu dentro dela, o medo e a esperança se misturando. O que é? Perguntou ela, o coração apertando. Você tem algo meu, algo que está em perigo, e se não tomarmos cuidado pode custar nossas vidas. Aquelas palavras ecoaram na mente de Sofia, e ela percebeu que a verdade que Miguel estava prestes a revelar poderia destruir tudo o que ela acreditava saber. Sofia estava em seu consultório, a luz suave do fim da tarde filtrando-se pelas janelas. O peso das decisões que tomara nas últimas semanas ainda a acompanhava como uma sombra. Miguel, o homem que a fizera sentir emoções intensas e conflitantes, estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida. Ele havia decidido se afastar da máfia, mas a escolha não seria fácil. Antes de se tornar El Lobo, ele era apenas Miguel, um jovem sonhador que se perdeu em um mundo repleto de sombras e escolhas erradas. Agora, ele estava determinado a se redimir. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Lucas, seu melhor amigo, que sempre esteve ao seu lado, mas que agora parecia distante. Ele havia ficado decepcionado com a relação de Sofia com Miguel e se sentia traído. Sofia sabia que precisarão conversar. Lucas merecia saber o que realmente estava acontecendo. Oi, Lucas, como você está? Sofia tentou soar calma, mas a ansiedade transpareceu em sua voz. Estou bem, Sofia, apenas pensando. A hesitação de Lucas era palpável. Podemos nos encontrar. Precisamos conversar. Após um breve momento, Sofia concordou. Encontrariam-se em um café próximo ao hospital, um local que guardava memórias de risadas e confidências. Ao chegar, Sofia avistou Lucas sentado em uma mesa, com o olhar distante. A tensão entre eles era palpável, mas ela sabia que precisavam enfrentar isso. Assim que se sentou, Lucas não perdeu tempo. Sofia, você sabe que se envolver com alguém como Miguel é perigoso, certo? Ele é um criminoso, disse Lucas, a frustração em sua voz. Eu sei, Lucas, e é por isso que estou aqui. Quero que você entenda que ele não é apenas o chefe da máfia. Ele tem seus sonhos, suas inseguranças, e eu me importo com ele. Ele está tentando mudar, defendeu Sofia, suas palavras carregadas de emoção. Mas e a sua segurança? E o que isso significa para nós? O olhar de Lucas estava cheio de preocupação, mas também de um amor não correspondido. Eu tenho que seguir meu coração, Lucas, e Miguel está disposto a lutar por um futuro diferente. Ele pode não ser perfeito, mas ele merece uma chance. A conversa fluiu, cheia de sentimentos e emoções à flor da pele. Sofia percebeu que a amizade deles estava em jogo, mas não poderia deixar que o medo a impedisse de viver. Lucas, por outro lado, precisava entender que o amor nem sempre segue o caminho mais seguro. Nas semanas seguintes, Miguel começou a afastar da máfia. Ele sabia que sua decisão traria consequências, e as ameaças começaram a surgir. Os homens de confiança que não aceitavam sua mudança começaram a pressioná-lo. Ele estava determinado a provar que poderia ser uma nova pessoa, mas a luta interna era intensa. Sofia, por sua vez, mergulhou em seu trabalho. Ela se envolveu em projetos que ajudavam a comunidade, usando suas habilidades médicas para atender aqueles que mais precisavam. O coração dela estava dividido, mas a determinação de Miguel a inspirava. Ela começou a ver que não estava sozinha nessa luta. Um dia, durante uma de suas atividades comunitárias, Sofia recebeu uma mensagem de Miguel pedindo para se encontrar. O coração dela acelerou. O que ele poderia querer agora?
No encontro, Miguel estava visivelmente preocupado. Ele revelou que a máfia não estava disposta a deixá-lo ir tão facilmente. Eles não vão me deixar em paz, Sofia. O que estou fazendo é perigoso, mas eu não posso voltar atrás. Eu não quero essa vida. Sofia se aproximou, colocando a mão sobre a dele. Eu estou aqui com você, Miguel. Juntos, podemos enfrentar isso. A expressão de Miguel suavizou. Ele se sentia fortalecido pela presença dela. Juntos, eles podiam fazer a diferença, não apenas em suas vidas, mas na comunidade que tanto amavam. As semanas avançaram e a tensão aumentou. Um dia, enquanto Sofia estava em um evento comunitário, a máfia decidiu dar um aviso. Um dos homens de Miguel apareceu, ameaçando a segurança de Sofia. Miguel, ao saber da situação, sentiu a fúria e a proteção emergirem dentro dele. Num ato de coragem, Miguel confrontou seus antigos aliados. Ele não poderia permitir que sua vida se tornasse um risco para a mulher que amava. Eu não sou mais parte disso. Se vocês querem me fazer mal, que seja a mim, mas não a ela. Sua voz ecoava com determinação. Ele estava pronto para lutar por sua liberdade e pelo amor que sentia. O confronto foi intenso, mas Miguel manteve sua posição. Ele sabia que se quisesse realmente mudar, precisava fazer sacrifícios. Com o apoio de Sofia, ele se sentia mais forte do que nunca. A mensagem foi clara: o amor pode vencer até mesmo os desafios mais difíceis. Com o tempo, as coisas começaram a se acalmar. Miguel estava determinado a reconstruir sua vida. Ele começou a ajudar Sofia em suas iniciativas comunitárias, usando sua influência para trazer recursos e ajuda para aqueles que mais precisavam. A transformação de Miguel ganhava forma, e Sofia estava ao seu lado, apoiando-o a cada passo. Enquanto caminhavam juntos em direção a um futuro incerto, Sofia percebeu que haviam superado muitos obstáculos. Ela havia se tornado uma defensora não apenas para sua comunidade, mas também para si mesma. Miguel, por sua vez, estava se tornando o homem que sempre quis ser, livre das correntes que o prendiam ao passado. Em uma noite clara sob as estrelas, Miguel segurou as mãos de Sofia e sorriu. Eu nunca pensei que conseguiria sair dessa vida, mas você me deu esperança. Você me ensinou que o amor pode ser uma força poderosa. Sofia sorriu de volta, sentindo uma onda de felicidade. E você me mostrou que todos podemos mudar, Miguel. O passado não define quem somos. Juntos, eles olharam para o futuro, prontos a enfrentar o que viesse. O amor que compartilhavam era mais forte do que qualquer desafio, e isso os uniu de uma forma que nunca poderiam imaginar. Se você se emocionou com a jornada de Sofia e Miguel, não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo. O que você faria em uma situação como essa? E se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras. Ative o sininho para não perder as próximas aventuras. Juntos, podemos explorar mais sobre amor, superação e a beleza da vida. Vamos nessa?